Vocês já imaginaram como é reconstruir a vida várias vezes em países diferentes? Às vezes eu paro para pensar nisso e, sinceramente, eu tenho a impressão que vivi várias vidas dentro de uma só. Brasil, Portugal, Bélgica, depois outra vez Portugal, depois novamente o Brasil e finalmente a Bélgica até chegar à idade da aposentadoria. Mas por trás disso tudo existem histórias, recomeços, momentos muito bons e outros muito difíceis também. E talvez o mais estranho seja isso. Com o tempo, a gente já nem sabe mais exatamente de onde é. Então hoje eu pensei simplesmente em ligar a câmera, sentar aqui e conversar um pouco com vocês sobre essa vida entre países e entre várias fases da vida. Às vezes eu penso que a minha vida acabou sendo uma mistura de vários países e várias vidas também. Eu nasci no Brasil, no Rio Grande do Sul, na cidade de Pelotas, e fiquei lá até os meus 18 anos. E eu lembro até hoje dos meus 18 anos, do meu aniversário dos 18 anos. Eu, o meu irmão e o meu melhor amigo de infância fomos para o Rio de Janeiro e naquela noite dormimos na praia do Arpoador, a céu aberto. Estava uma noite muito bonita e o calor do Rio de Janeiro era mesmo agradável, para dormir sem nada por cima. Só que quando acordei já não tinha mais o meu rádio. Mas pronto, isso é só uma lembrança. São aquelas imagens que nunca mais saem da cabeça da gente. Depois acabei voltando para Pelotas para fazer o serviço militar. Fiquei 1 ano no Exército Brasileiro. Uma curiosidade, meus 3 irmãos mais velhos que eu tinham boa saúde, mas disseram lá no dia do teste, né, para ver se ia servir ou não, diziam que os 3 disseram que tinham asma e eles foram dispensados. E eu era asmático e fui lá e eles disseram que iam me curar. E pronto, olha, acabei por ficar lá. Fui recruta, soldado, cabo e depois fui para a reforma como 3º sargento. Fui cabo radiooperador. Tive uma passagem no Chuí junto com meu amigo Mereb, Cabo Passos. Foi uma fase muito bonita, muito bonita. Depois, pronto, saí do serviço militar, né? Terminou o período obrigatório. Arranjei um emprego lá no banco da minha cidade, o Bamerindos. Eu trabalhei alguns meses, juntei algum dinheiro, até que surgiu a oportunidade de ir para Brasília. E lá eu pensava, Brasília é a capital do país, é lá que as decisões são tomadas, então acho que é um bom lugar para se procurar, né, ter sucesso na vida. Então pronto, fui para lá e ali começou praticamente outra vida, né? Praticamente não, começou outra vida. Eu trabalhei em jornais, na RBS, a sucursal da RBS lá, no jornal O Estado de Minas, na Folha de São Paulo, na Agência Nacional e também trabalhei em agência de publicidade. Teve uma época que eu trabalhava em 3 empregos ao mesmo tempo. Era de manhã, tarde e noite. Eu queria crescer e queria construir a minha vida. Mas isso acarretou que acabei ficando doente, né? Tive inflamação a nível da gengiva. Me dei por conta que estava a tratar mal do meu corpo com essa sede de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro. Aí também, já expliquei no outro vídeo, eu dei uma passada por Curitiba, que não deu certo. Depois voltei para Pelotas, vivi lá alguns meses junto com a minha mãe, conheci outra menina e acabei por casar. Voltamos para Brasília, eu e ela, estivemos lá um tempo, não funcionou e acabamos por voltar para Pelotas e pouco tempo depois nos separamos, não tínhamos filho. Naquela época eu trabalhava numa videoprodutora em Pelotas, participei inclusive da campanha política do candidato a prefeito, que acabou por se eleger. E também conheci outra menina, né, já que já tinha me separado daquele casamento. E desse novo relacionamento nasceu o meu filho.
Mas a relação não funcionou também. Havia uma grande diferença de personalidades e acabei por me separar e não éramos casados, mas agia como tal. E pronto, foi doloroso me separar do meu filho. Sinceramente, uma das coisas mais difíceis da minha vida foi me afastar dele naquela época. Mas eu estava sem trabalho naquele momento, a vida estava complicada e meu irmão, que estava em Portugal, me convidou para ir lá ter com ele e eu fui para Portugal. E foi lá que eu conheci a vizinha lá do lugar onde ele morava, que é a Isabel, que é a minha esposa. A minha vida então mudou outra vez. Hoje estamos juntos há 35 anos. Eu acho que é 35, ela vai me desmentir, mas eu tenho a impressão que é 35 anos. Acho que casei em 92. Bom, depois, mais tarde, a gente então casou e fomos viver na cidade de Braga, em Portugal, onde eu me tornei torcedor do Braga. Deixei de ser chavante para ser torcedor do Braga. O meu filho Felipe depois foi morar conosco em Portugal, ainda pequeno. Aí, quando a gente se encontrou, eu e Isabel, ela já tinha um filho, e depois tivemos juntos uma filha. Então, éramos felizes em Braga. É uma cidade muito agradável, muito bonita, povo acolhedor. Ainda não tinha muitos brasileiros lá. E pronto, hoje está cheia. Depois surgiu a oportunidade de irmos para a Bélgica, já que a gente não ganhava bem para a nossa vida lá em Portugal. E ela foi convidada para trabalhar aqui na Bélgica. E viemos, né, com a intenção que a gente pudesse construir um futuro mais estável para nós, para os nossos filhos. E foi isso que aconteceu. Trabalhamos muitos anos aqui na Bélgica, muitos mesmo. E a minha mulher trabalhava num hotel e eu, como não dominava o francês, não entendia nada de francês, eu fui trabalhar na construção civil e, como bom desajeitado que eu era, né, naquela época, eu acabei me acidentando, né, e tive também um percurso também não muito fácil, mas quando eu me acidentei, eu quebrei o meu calcanhar, fiquei quase um ano parado. A minha mulher teve que trabalhar para os dois, ela foi brava. Minha mulher é mesmo uma mulher de coragem, pá. E ela conseguiu sustentar o nosso lar, ela trabalhando em 2 empregos ao mesmo tempo. E sempre serei reconhecedor disso, pela maneira como ela se dedica, sempre se dedicou à família e ao nosso bem-estar. Então, depois eu me recuperei, comecei a trabalhar como lavador de pratos. Olha, eu me lembro quando voltava para casa no fim do trabalho, minha mulher já tinha um balde d'água com sal pronto para eu meter o pé lá dentro para ele desinchar. Foi um período complicadinho também. Como o início, né, de todo imigrante num outro país, onde se começa de baixo, né, quando tu não conhece nem a língua, fica tudo muito mais difícil. Mas lá, depois eu arranjei emprego, fui operado de novo desse pé, e aí sim o problema se resolveu. Nunca mais senti dores, porque eu sentia naquela época. E fui melhorando também a nível de profissão, fui trabalhar no mesmo hotel que ela, passei depois para a recepção, depois arranjei tempo para ir para a escola, fui aprender o francês como se devia, melhorei meu inglês e aprendi um pouquinho de holandês. E isso me ajudou bastante. Depois eu saí desse hotel para trabalhar como entregador de mercadorias em restaurantes. Depois fui para um supermercado, primeiro supermercado na internet aqui da Bélgica. E esse supermercado foi vendido para o Grupo Carrefour. E com isso também, olha,
Mais tarde eu tive que arranjar outro emprego também, em outra empresa que era do mesmo grupo, e depois voltei para a publicidade, enfim. Hoje, enfim, eu me aposentei, né? E tenho uma atividade meio na publicidade que ainda guardo, e a minha aposentadoria que me permite viver de maneira modesta, né? Não é uma grande aposentadoria, infelizmente aqui na Bélgica as aposentadorias não são muito boas, não. Então a minha vida ficou sempre nessa, né? E a gente vai para Portugal, volta, a vida acabou ficando dividida entre Bélgica e Brasil. O Brasil continua dentro de mim, claro, isso nunca desaparece, mas depois de 30 anos fora, a gente também vai vestindo um pouco a pele dos lugares onde vive, né? E no meio do caminho muita coisa também mudou. Perdi meus pais, perdi 2 irmãos. Então aquela ideia de voltar um dia para o Brasil acabou ficando mais distante. Claro que ainda tem amigos lá, amigos muito importantes para mim. A gente fala regularmente, isso ajuda a matar a saudade. Mas a vida foi andando, né? E assim a gente vai se adaptando. Hoje eu acho que carrego um pouco de todos esses lugares dentro de mim. Deixei amigos em Pelotas, deixei amigos em Brasília, deixei amigos em Portugal, deixei amigos na Bélgica, criei novas amizades em Portugal, na Bélgica. Meus filhos hoje são adultos, temos uma amizade enorme, nós pais com os nossos filhos. Todos eles trabalham, todos eles têm seus companheiros. O mais velho já me deu um neto, já nos deu um neto. Também, além dessa sensação de não pertencer a nenhum lugar e pertencer a todos os lugares, também vale com relação à linguagem, porque às vezes eu me vejo nos meus sonhos sonhando em inglês ou sonhando em francês, ou às vezes eu estou falando com alguém, eu mudo a língua sem me dar por conta, essa pessoa tem que me dizer, eita, eu não entendo o que tu estás dizendo, ou então ele diz, olha, tu vai começar a falar comigo em outra língua. E isso é normal. E mais a gente vai ficando velho, menos a gente controla essas coisas. Mas é isso, esse é um pouco de mim, da vida que eu tive e da vida que eu tenho, um pouco entre aqui, Bélgica e Portugal. Minha esposa está lá hoje, eu estou aqui, mas espero daqui a uns dias poder também pegar a estrada e ficar com ela e passar o verão por lá. Vamos ver como é que as coisas vão acontecer, porque eu ainda trabalho e tem certas coisas que eu preciso resolver antes de ir para lá. Então é isso, espero que tenham aprendido um pouco mais sobre a minha vida, que também não tem nada de espetacular. Aliás, a primeira coisa que se nota é uma pessoa que teve uma vida muito instável, cheia de recomeços, recomeçar aqui e ali, mas isso também é devido à imaturidade que eu tive por muito tempo, demorei muito para pôr a cabeça entre as orelhas. Tem pessoas que já são maduras desde muito cedo, a minha mulher é uma dessas pessoas, mas eu infelizmente demorei muito mais tempo para aprender sobre mim mesmo, dos meus erros, das minhas falhas e erros que eu ainda continuo cometendo, mas é sempre no ímpeto de viver novas experiências, de ir um pouco mais longe, e por causa dessas coisas acaba-se por criar um currículo que não é muito desejável, né? Se eu quisesse ir procurar um emprego hoje em dia, ninguém me empregaria, não só por causa da idade, mas porque nota-se visivelmente que eu nunca parei muito tempo em nenhum lugar. E isso as empresas, claro, que não gostam. Graças a Deus que eu parti para a atividade individual, né? Porque senão eu tava mal. Mas é isso, né? A gente vai envelhecendo e vai amadurecendo, tá bem?
Então, pronto, olha, era isso, eu queria falar isso. Vou reservar um outro capítulo, talvez, a minha saúde e o meu estilo de vida. Mas isso fica para uma próxima. Então, um grande abraço e obrigado por me acompanhar. Tudo de bom.